E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e sejam todos bem-vindos ao canal Arte e Ciência. No vídeo de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios sobre figuras semelhantes e a razão e o perímetro também dessas figuras semelhantes. Acompanhe aí. Veja na primeira questão que nós temos aqui que ela diz o seguinte, olha, a soma de dois números é 30. Então, se eu pegar aqui, ó, dois números, não sei, chame de x mais y. Ele diz que somando esses dois números vai dar 30. E ele diz que a razão entre eles é igual a 2 por 3. A razão de x e y. Então, x sobre y, isso é razão, é igual a 2 por 3. Determine esses números. Isso aqui é visto para que a gente entenda um pouquinho, quando vai falar de figuras semelhantes, a razão e a proporção entre elas. A gente vai ter que usar, se fala de figuras semelhantes, tem que usar razão e proporção. Não dá para responder sem usar isso aqui. Então, quando você vai responder isso aqui, determinar o valor de x e de y, desses números, você precisa fazer um sistema de equação. E sistema de equação você resolve de dois tipos ou até mais. Um é o método da soma e o outro é o método da substituição. Como é mais coerente para a gente aqui ver o método da substituição, então nós vamos para ele. Eu vou isolar um deles, isolar o x, e dizer que x é igual a 30 menos y. Vou jogar o meu y para o segundo membro. Então, fica aqui menos y. Pronto, já temos aqui uma base para responder. Vamos deixar ela aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, voltando para a outra funçãozinha criada, a outra equação. Agora veja só, voltando para a outra equação criada aqui pela questão, nós temos que x por y é igual a 2 por 3. Vamos substituir, aí a gente vai usar o método da substituição. Vou colocar aqui, para a gente entender. Substituição. O método usado foi esse. O método da substituição faz com que você substitua. Isole alguém e substitua na outra. Então vamos substituir nessa aqui. No lugar de x, eu vou colocar 30 menos y. Conserva todo mundo o restante. 2 por 3. E aí agora a gente faz o produto dos meios pelos extremos, o famoso cruz credo. Fazendo o famoso cruz credos, nós temos 3 vezes 30 menos y igual a y vezes 2, ou seja, 2y. Então, 30 vezes 3, isso vai dar 90, menos 30 vezes y. Então, menos 3y. Na verdade, 30 não, 3, né? Igual a 2y. Vamos isolar o seguinte, ó. Você pode já fazer direto aí, já jogando o menos 3 para o segundo membro, fazendo assim, ó. 90 é igual a 2y, joga o menos 3, ele fica positivo. Então, mais 3y. Fica fácil assim, né? Assim tá difícil aqui para sair. Vamos lá, mais 3y. Vamos resolver. Então, 90 é igual a 5, 3 mais 2, 5, 5y. Nosso objetivo é calcular, determinar o valor de y e depois de x. Então, y, 5y, vamos inverter aqui tudo, é igual a 90. Ora, y é igual a 90 sobre 5. Então, y vai ser igual a 9 por 5, que dá 1, sobra 4. 40 por 5 dá 8. Então, 18, esse é o valor de y. Se a gente tem o valor de y, então nós vamos voltar lá na minha equação aqui, ó, nessa aqui, e fazer o seguinte. No lugar de y, eu vou substituir. Então, x é igual a 30 menos, quem foi y? 18. Então, x é igual a 30 menos 18. 30 menos 18, 12. 12 não tem unidade. Se não tem unidade, mantém assim. Então, encontramos os dois valores, x e y, que foi perguntado pela questão. Quais eram esses números? Esses números eram 18 e 12. Veja que a soma de 18 e 12 bate 30. E a razão de 18 por 12, de 12 por 18, vai dar sempre 2 por 3. Vamos fazer mais uma questão. Vejam essa questão. Sabendo que a razão de semelhança entre os perímetros de dois pentágonos regulares é 4 para 5. Ó, perímetro. Então, vamos chamar aqui, ó, perímetro da figura 1, perímetro da figura 2, pentágonos regulares. Ele diz que a razão é 4 para 5. Pronto. A razão é a divisão entre esses dois perímetros.
Determine a razão de semelhança entre suas áreas. Quando eu tenho duas figuras semelhantes, tem alguns vídeos aqui na mesma playlist falando sobre perímetro e sobre área. É só dar uma olhadinha lá se tiver com dúvida, viu? Quando eu falo de perímetro, a razão entre perímetros é a mesma razão entre os lados. Então, você fala assim, ó, lado 1, lado 2 é igual a razão do perímetro 1, a razão do perímetro 2. Pronto. Mas não é igual a razão entre as áreas. Para chegar à razão da área, eu preciso elevar ao quadrado. Então, eu posso dizer que o perímetro 1 sobre o perímetro 2, esta razão ao quadrado, aí sim resulta na razão entre as áreas. Eu tenho aqui área 1 e área 2. Então, eu só preciso elevar ao quadrado. Se eu só preciso elevar ao quadrado, eu vou chegar aqui e fazer assim, ó. O que ele quer é isso, ó. A razão entre a área 1, que é igual a área 2, sobre a área 2, é igual a 4 por 5 ao quadrado. Não esquece, se eu quero área, eu pego as razões que eu tinha, perímetro ou lados, e vai dar igual a razão da área. Como? Elevando isso ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, isso vai dar 16. E 5 ao quadrado, isso vai dar 25. A razão entre as áreas é isso aqui. E a gente pode pensar assim, mas e se eu simplificar? Não vai simplificar, porque 16 e 25 não tem aí um divisor comum para eles. Pessoal, vamos fazer outro videozinho. Mais uma questão aqui, ó. Sabendo que os polígonos são semelhantes, calcule o valor de x e determine a razão entre o perímetro e entre a área da figura menor para maior. Então, a gente tem aqui uma figura maior primeiro, então nós vamos chamar essa figura, como ele quer, da figura menor para maior. É bom a gente chamar aqui, ó, de 1 e 2. Importância não. O que ele quer? Ele pede o seguinte, calcule o valor de x, primeira coisa. Valor de x. Segunda coisa, determine a razão entre o perímetro e entre a área das duas figuras aí. Então, precisamos saber primeiro qual é o valor de x, para depois calcular o perímetro e depois ver a razão. Lembrando que a razão entre a área é o quadrado da razão entre os lados ou razão do perímetro, tanto faz. Como é que eu determino o valor de x? Para determinar o valor de x, eu preciso saber quem são os lados correspondentes e os ângulos congruentes. Veja que o ângulo C, ele é congruente ao ângulo C'. O ângulo D é congruente ao ângulo D'. O ângulo A, congruente ao ângulo A'. E o ângulo B, congruente ao ângulo B'. Certo? Já temos tudo isso aí. Se já temos essas informações, os ângulos congruentes, entre os ângulos que são congruentes, você vai ter os lados que são correspondentes. Se eu sei que C e C', D e D' são congruentes, e a questão diz que as figuras são semelhantes, é claro que o 10 ele corresponde a 5. E aí, em consequência disso, o 6 com o 3, o 8 com o 4 e o 12 com o x. Então, eu posso dizer que a razão entre o lado da figura 1 e o lado da figura 2 seria 10 por 5. Mas a questão não quer do maior para o menor, ele quer o contrário. Ele quer do menor para o maior. Então, você vem aqui na figura 2, põe em cima, e a figura 1 embaixo. Tem que ter atenção nisso aqui, quando ele se refere à ordem que ele quer a razão. Beleza? A questão que é a razão do menor para o maior. Então, do menor para o maior, nós vamos pegar aqui o lado que corresponde C' com D'. Sobre o qual lado? O lado C sobre o lado D. Não tem linha. Do lado C sobre o lado D. E quais são esses valores? O lado C' é 5. O lado C', D'. O lado C, D é 10. Simplificando por 5. Simplificando por 5, você pode afirmar 5 por 5, 1 e 10 por 5, 2. Então, a razão é de 1 para 2. Que nós temos aqui uma razão entre os lados.
Se eu tenho uma razão entre os lados, eu posso pegar essa razão entre os lados e comparar com os outros lados correspondentes. Quer ver? Ó? Se eu já tenho que C'D' sobre CD é igual a 1 por 4, é igual a 1 por 2, né? Eu posso igualar e pegar na mesma ordem. Ó, se eu antes fiz 5 por 10, agora eu posso continuar e fazer x sobre o lado que ele corresponde. X corresponde a quem? X corresponde ao 12. Então, x por 12. Quem seria x por 12? X por 12 é C'B' sobre C por B. E aí aqui eu posso fazer o nosso famoso cruz credo. Então, 2 vezes x igual a 12 vezes 1, 12. E aí x é igual a 12 por 2, que vai dar 6. É claro que estava na cara que aqui era 6, que é metade de 12, né? Mas a gente fez porque tem questões que às vezes é mais complexa. E aí a questão quer saber qual é a razão entre os perímetros. A razão entre os perímetros é P1, na verdade P2, né? A questão que é do menor para o maior. P2 sobre P1. A razão é a soma de todo mundo. Então 5 mais x, que foi 6, mais 3, mais 4. Sobre 10, mais 12, mais 8, mais 6. Isso tudo aqui vai ficar 10, 13, 18. Embaixo eu tenho 10, 22, 36. 36, simplificando tudo. Por quanto? Por 18. Tudo divide por 18. Simplificando tudo por 18, vai ficar 18 por 18 dá 1, e 36 por 18, que dá 2. Mas a questão também quer saber a área, então ele quer saber a razão entre as áreas. Como é que eu encontro a razão entre as áreas? A razão entre as áreas vai ficar assim, ó. Como é que a gente faz? Eu vou dizer que área 2 sobre área 1 é igual ao quadrado da razão entre os lados ou quadrado da razão entre os perímetros, até porque são iguais. Então, claro que eu sei que é 1 sobre 2 ao quadrado. Isso vai dar 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. Essa é a razão entre as áreas. Então, temos aqui a razão entre as áreas, aqui de verde, a razão entre os perímetros, que está de azul, e nós temos aqui o valor de x, que está aqui de preto, que é o 6. E ainda a razão entre os lados, que não precisou, mas a gente fez aí, para determinar o valor de x. Vamos para mais uma, né? Veja que nós temos uma questão aqui que diz assim, olha, uma torre projeta uma sombra de 40 metros, ao mesmo tempo que um bastão de 2 metros fincado verticalmente no chão. Então vamos fazer essa primeira interpretação aqui. Eu tenho uma torre aqui. Fazer aqui, ó, uma torre. Bem legal a torre. Esta torre, ela projeta uma sombra. Então, para esta sombra, ele diz que vale 40 metros. É a sombra da torre. Ele diz que, ao mesmo tempo, alguém colocou um bastão aqui e que ele está aí fincado no chão, aí no solo, né? Ele diz que esse bastão, próximo da torre, projeta uma sombra. Então, o bastão também projeta uma sombra. Ele projeta uma sombra aqui, que ele nos afirma que é de 5 metros. Nessas condições, qual é a altura da torre? Só que ele nos informa que o bastão tem 2 metros de altura. Então, aqui, ó, 2 metros. Se observarmos, a torre em linha reta aqui e o bastão, percebemos que o ângulo que eles formam aqui entre a torre e o solo é de 90 e entre o bastão e o solo também é 90 graus. E aí você imagina aqui uma linha que vai do topo da torre até o final da sombra. E você imagina também uma linha que vai do topo do bastão até o final da sua sombra. E aí você forma 2 triângulos.
O que a questão te pediu foi a altura da torre. Se você forma dois triângulos, você vai ter aqui que o ângulo, já que quem está formando essa sombra é o mesmo Sol, a mesma luz que está iluminando e formando a mesma sombra, os ângulos entre o objeto, no caso a torre, e essa linha imaginária é o mesmo ângulo lá para o bastão. Então você tem dois triângulos que são semelhantes. Um é maior que o outro, mas eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais e você vai ter os ângulos correspondentes que são iguais, congruentes. Baseado nisso, eu posso aplicar a relação de semelhanças entre figuras e fazer a proporção. Quer ver? Eu posso dizer que a altura, esta altura da torre, aqui que é a torre, a altura da torre, e aqui é o bastão, né? Temos aqui o bastão. A altura da torre, ela corresponde à altura do bastão, que é 2. E mais, a sombra da torre, que vale 40, corresponde à sombra do bastão. Então, 40 corresponde a 5. Baseado nisso, você pode resolver a questão. Fácil, fácil, fácil. Vamos simplificar. 40, vamos dividir logo, né? Eu posso fazer aqui por 5, os dois. Vai dividir logo. Então, vou ter H por 2 é igual a 40 por 5, que dá 8. 1 embaixo. Cruz credo. H vezes 1 e 2 vezes 8, que dá 16. Então, 16 metros é a altura da nossa torre. Pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha aqui de semelhança. Determine o valor de x na figura a seguir. Temos uma figura aqui que é um conjunto, né, de dois triângulos, sabendo que os triângulos são semelhantes. Parecida com a questão anterior. Só que lá ele te dava uma ideia, né? E que as medidas estão expressas em centímetros. No final vai ficar tudo em centímetro. Vamos ver quem são correspondentes. Percebemos que o 25, que é CB, você percebe que CB, ele está para FE ou F. Eu comecei com CB, deixa assim. Pronto. Por que eu sei? Porque eu tenho um triângulo, um ângulozinho aqui, ó, em B, que tem dois tracinhos. E em E, o ângulozinho também tem dois tracinhos. Veja que em C, o ângulo tem um tracinho. E em F, o ângulo também tem um tracinho. Se eu tenho essa característica para os dois, o lado que corresponde entre esses dois, que está entre esses dois ângulos, são os lados correspondentes. E aí sobrou os outros dois. Como é que eu faço? Dá para analisar que onde tem dois tracinhos, ele é o lado que corresponde com o outro lá onde tem dois tracinhos. Então, o 25 se corresponde com o 11, o 4x mais 12 com o 2x, e quem não tem nada aqui com o outro, que não tem nada, não vai nos interessar muito não aí. Então, aqui nós temos os lados ali AB sobre DE. E aí, vamos substituir. Quer ver? Vamos lá, ó. 25 sobre 11, e temos aqui 4x mais 12 sobre 2x. Resolver isso aqui. Vamos fazer o cruz credo para a gente resolver. Não dá para simplificar 25 ali. Então, nós temos que 2x vezes 25 e 11 vezes 4x mais 12. Resolvendo isso aqui. 2x vezes 25, isso aqui é igual a 50x. 11 vezes 4, nós temos aqui 44x. E 11 vezes 11 vezes 12, nós temos aqui mais 132. E aí, continuando aqui, 50x no primeiro membro. Vamos jogar 44x para o primeiro. Isso vai ficar menos 44x, igual a 132. E aí, 50x menos 44x, 6x igual a 132. Então, x é igual a 132 dividido por 6. Logo, x vai dar aí 22, né? Tenho 13 por 6 que dá 2, e aí
sobra 1, 12, isso vai dar aqui 2. É o valor de x. Como ele disse que é em centímetros, resultado em centímetros. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero vocês aí em outros vídeos que virão. Um abraço.